Olá, eu sou Paula Oliveira, síndica profissional e advogada em Belo Horizonte, Minas Gerais, e hoje nós vamos falar sobre alguns casos práticos que nós síndicos devemos estar atentos para garantir uma boa gestão do condomínio. Nós síndicos temos a obrigação de atender às regras coletivas, Constituição Federal, Convenção de Condomínio, Regimento Interno, Código Civil. Nós devemos estar atentos ao cumprimento dessas normas. O cumprimento dessas normas evita muitos problemas para o condomínio e para nós síndicos. Por isso, nós devemos conhecer bem todas essas regras. E para falar sobre alguns casos práticos que nós síndicos vivenciamos, eu recebo hoje o advogado Dr. Josimar Bezerra. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Paula. É uma honra estar com você aqui no seu programa, ser entrevistado e ajudarmos aos síndicos profissionais a exercerem a sua atividade com zelo e qualidade. Nós que agradecemos pelo compartilhamento. Doutor Josimar, vamos começar. Quais são as leis que o síndico deve ter noção para ele atuar no condomínio, para ele garantir uma boa gestão? Isso são leis, Paula. Realmente, o síndico tem que ter conhecimento de leis, né? Porque as leis, hierarquicamente, vão obrigar os condôminos a determinadas obrigações e também deter determinados direitos dos condôminos. É óbvio que a maior lei no país, e jamais pode ser contrariada, é a Constituição Federal, é a nossa Carta Magna. Então, a Constituição Federal, ela rege todas as situações de direitos pessoais, direitos individuais, né, que têm que ser observados. O condomínio, ele é instituído de uma forma regulada pelo Código Civil, né, a forma como se faz a convenção, a forma como se faz o regimento interno, quais são as obrigações do síndico, quais são os direitos que o síndico tem, quais são os direitos que o condômino tem, as obrigações que o condômino tem. Então, tudo isso está regulado no Código Civil. Nós temos também a Convenção de Condomínio, que também é lei entre as partes. Muita gente acha que convenção não é lei. Por óbvio que a convenção é um contrato entre os proprietários de determinado bem comum, onde cada um tem a sua fração ideal, e para ser instituído esse condomínio, também é estabelecido regras. Então, a convenção, ela é uma regra muito importante que tem que ser observada pelo síndico profissional. E, por último, nós temos aí o regimento interno, que regulamenta as normas de conduta, né, de um condômino ou de um morador, né, como proceder-se dentro dos condomínios. As rotinas, né, o dia a dia. Exatamente, sem poder constranger outras pessoas, tendo um convívio pacífico, um convívio comum. Então, o regimento limites, interno, né? Exatamente, o regimento interno, ele põe esses limites. Então, também é uma lei. Então, o síndico tem que conhecer, por óbvio, essa legislação, esses instrumentos que ele tem para trabalhar, para poder ter um bom desempenho na sua atividade profissional. E claro que quando demandar conhecimentos maiores ou específicos, recorrer a um advogado para que dê um suporte, né? Lógico, né? O síndico ele não pode tomar uma decisão sem ter um conhecimento de causa. E se ele tem dúvida em relação ao procedimento que ele deve tomar em determinado caso, ele deve sim procurar um advogado, ele deve ser assessorado para não incorrer em nenhum erro, né, e depois não ser anulada uma situação que ele coloque como legal. E trazer prejuízo para o condomínio, né? Que às vezes na prática a gente vive isso muito, né? As pessoas, de forma geral, não sabem aquilo que fazem e trazem prejuízo para o condomínio. Trazem prejuízo para o condomínio, por óbvio. Eu advogo bastante na área de direito condominial e acontecem casos onde, às vezes, o síndico, fragilizado porque não obedeceu às regras da convenção, por exemplo, não colocou um edital dentro do prazo, né, não discutiu o assunto dentro de um edital determinando qual é a ordem do dia. Então, fatos que levam à anulação de determinadas assembleias. Então, os síndicos podem estar sujeitos à nulidade dos atos se ele não observar essas regras. Ótimo. Doutor Josimar, uma dúvida comum que a gente vê muito nos condomínios é o que é condômino e morador? São distintos, né? Sim, por óbvio. Olha, condômino,
A palavra condomínio vem de domínio em comum, em conjunto. O condômino, ele é proprietário conjuntamente com outras pessoas de um bem, no caso do condomínio edilício, no caso de um bem móvel, né? Então você tem um bem imóvel, na verdade, né? O condomínio edilício é um bem imóvel, então ele tem a propriedade juntamente com outras pessoas. Partindo do princípio que são várias pessoas que têm a propriedade, existe uma regência para as atividades que têm que ser exercidas dentro do condomínio, né? O síndico ele tem que gerenciar essas atividades justamente com base na legislação civil, na convenção e no regimento interno. E o morador, que é o que as pessoas têm muita dúvida, normalmente a gente coloca ele como sinônimo até de locatário, ou mesmo que seja o proprietário, mas ele não é o morador, não necessariamente é o proprietário. Nós temos que fazer essa distinção. Condômino é condômino, morador é morador, né? Locatário, é um morador. Por óbvio, todos os moradores de um condomínio estão sujeitos ao regimento interno. Estão sujeitos. E os condôminos, por sua vez, estão sujeitos à convenção do condomínio. O regimento interno é submisso à convenção do condomínio. Significa que os moradores podem praticar atos contra a convenção e quem responde é o proprietário, que é o condômino. Então, quem é o condômino? O condômino é aquele que é dono ou, como o Código Civil fala, aquele que tem um ânimos, tem a vontade de ser dono. Aquele adquirente, aquele que já comprou e não transferiu, né? O locatário não. O locatário tem uma relação contratual direta com o condômino, né? Que é o proprietário. Então, o condômino proprietário é que responde pela unidade e não o locatário. Ótimo. E uma outra dúvida recorrente que a gente vê muito na prática é sobre procurações, né? A gente, há uns 2, 3 dias atrás, eu estava numa assembleia e o filho da proprietária desceu para a assembleia. E todo mundo falou, não, ele é filho da proprietária, ele não precisa de procuração. E a gente fica numa situação complicada, a gente sabe que é necessária procuração, mas, né, você vai falar, fica parecendo até que a gente é chato. Certo. Mas é o que a lei exige, né? É o que a lei exige, né? A gente não pode ter interesses diferentes ou tratar diferentemente as pessoas. Existe uma regra e essa regra tem que ser seguida. O condômino é o proprietário, né? Nesse caso, na relação que é interpessoal entre esposo e esposa, nós temos que verificar, por exemplo, o regime de comunhão de casamento. Se for um regime de comunhão total de bens, ambos podem responder. Se for de separação de bens, só quem é proprietário, que consta do registro imobiliário, é que responde. Um filho não é proprietário, ele é apenas filho. Então é necessário que aqueles que não tenham legitimidade para participar de uma assembleia tenham um instrumento de procuração, né, que é uma autorização, uma outorga de quem é o proprietário para poder representá-lo. E o proprietário, o condômino, estando quite com suas obrigações, aquele que é outorgado, aquele que tem a procuração, ele pode falar, pode agir e pode votar em nome do proprietário condômino. Ótimo. Doutor Gismar, um outro caso muito comum que as pessoas falam e a gente escuta é a assembleia é soberana. Nem sempre a gente pode usar assim tão literal essa frase, né? Tem alguns cuidados. Essa frase é muito boa, Paula, é muito boa a frase, mas nós temos que falá-la com muito cuidado. Ela é soberana se ela atende os requisitos da legalidade. Daí a importância de um síndico profissional conhecer toda a legislação, fazer um ato de assembleia dentro da legalidade, observar quórums, observar aquilo que é exigido na convenção de condomínio, para sim o ato dele ser um ato juridicamente perfeito, né? Obviamente qualquer ato pode ser questionado legalmente, mas se o síndico tomou os cuidados, tem toda essa cuidade antes de dar transparência, de dar acessibilidade na assembleia, né, dificilmente ele sofrerá um problema de anulação de sua assembleia. Então, muito cuidado de usar essa frase, a Assembleia Soberana, desde que ela atenda aos critérios legais que estão sendo exigidos naquele ato, né, naquele momento que ela acontece. Sobre a Assembleia, doutor Josimar, a gente viveu aí o ano passado a pandemia e nós tivemos a possibilidade de fazer assembleias virtuais, né?
Hoje não mais, a lei não nos autoriza, mas, como até a gente conversou nos bastidores, né, em alguns condomínios pequenos, hoje a gente consegue fazer assembleias virtuais com a presença de unanimidade do quórum. Como que está isso hoje, sobre as assembleias? Como é que está correndo isso? Olha, Paula, o mundo virtual, que está cada vez mais presente, ele não pode ser negado. E no início da pandemia, foi editado pelo governo federal a Lei 14.010 de 2020, mas talvez por um lapso jurídico, a lei ela teve prazo determinado, achando que a pandemia iria acabar tão rápido. Então, essa lei era que autorizava os condomínios, esses condomínios que não têm uma previsão na convenção para se fazer uma assembleia virtual. Ótimo. Lógico que existem condomínios hoje cuja convenção é recente, que já prevêem isso na convenção. Então, é um ato normal, comum, sem nenhum questionamento de legalidade. Mas a lei que autorizava a assembleia virtual, ela teve vencimento, infelizmente, no dia 31 de outubro de 2020. E de lá para cá ficou essa incerteza, porque essa lei não foi reeditada, alguns condomínios continuaram fazendo essa assembleia virtual, né? E até agora, no judiciário, eu já pesquisei, a gente não viu ainda um cancelamento em razão de ser uma assembleia virtual. Já existem processos, mas o importante hoje é você considerar os requisitos para se realizar uma assembleia, que é o requisito da transparência, da acessibilidade, né? Isso é muito importante. Garantir que todos os proprietários participem da Assembleia, né? Lógico, garantir que todos possam participar. Você não pode coibir o direito de acesso à Assembleia, até que o próprio Código Civil já afirma em um artigo específico que se os condôminos não forem comunicados da realização de uma Assembleia, essa Assembleia pode ser tida nula. Olha para você ver o direito aí do Código Civil, infringindo nos atos que o síndico pode praticar ou deixar de praticar na gestão. Então, a gente fica com as duas possibilidades, a presencial, para quem não puder ou não tiver condições de estar no online, e o online para quem, né, para ter essa opção. Exatamente. Eu entendo que a Assembleia Híbrida ela traz mais segurança jurídica. Doutor Josimar, e sobre as prestações de contas, né? É o momento mais importante que eu considero do síndico na Assembleia Geral Ordinária. Sim. Quais são as orientações que ele deve estar atento neste momento na Assembleia ou até antes dele, né? Olha, o síndico, Paulo, ele tem que estar atento a um único artigo do Código Civil. O síndico é obrigado a prestar contas anualmente ou sempre que requisitado, sempre que requerido, né? Então, o síndico ele tem que trabalhar com transparência. O síndico ele tem que estar à frente dos condôminos nas questões de prestação de contas para não ser um objeto de questionamento essas contas que ele vai apresentar. Então, a transparência é super importante, né? Ficar fixando balancetes em portaria, né, gráficos, isso não resolve a situação do síndico. Hoje nós temos um mundo já virtualizado, é interessante você ter mensalmente toda a prestação de contas virtualizada, apresentar isso mensalmente e fazer a sua assembleia anual, porque é anualmente. Se você tem mandato de 1 ano, você presta no seu mandato. Se você tem mandato de 2 anos, você vai prestar 2 vezes no seu mandato, porque é anualmente. Ou quando requisitado, porque qualquer condômino também pode exigir a apresentação das contas. E o síndico deve apresentar, não tem que se bloquear, não tem que se impedir, né? Eu acho que o mais interessante hoje para você ter uma prestação de contas muito bem eficaz, digamos bem eficaz, é você apresentá-la antes de uma votação, porque muitos síndicos, eles chegam com as contas na hora da votação. Coloca os 12 livros lá em cima da mesa, ó, tá aqui, né? Exatamente. Isso não é uma prestação de contas, isso pode ser questionado. Então, essa prestação de contas tem que ser divulgada com antecedência, ser informado no edital onde os documentos estão disponíveis para verificação e, se possível, cada condômino ter essa prestação de contas virtualizada em casa. No dia da prestação de contas, onde ocorrer uma assembleia, todo mundo só vai levantar a mão e aprovar. Eu acho que esse é o caminho. Os síndicos eles têm que se antecipar nessa questão, porque é uma exigência legal. E uma orientação. Busque administradoras que disponibilizem as prestações de contas por meio digital. Mensalmente, baixe este arquivo e envie a todos os moradores.
porque isso traz uma segurança e transparência para a gestão ao longo do período de 12 meses. Para a gente caminhando para o final, doutor Josimar, sobre Airbnb, locação temporária, um ponto tão polêmico e muitas vezes nós síndicos passamos por muitas dificuldades, né? Realmente. A locação por Airbnb, ela tem trazido alguns transtornos para alguns síndicos e administradoras. E esse assunto também foi bem polemizado no judiciário, né? Muitos condôminos insatisfeitos ajuizaram a ação. Essa situação foi bem discutida no âmbito do judiciário e hoje nós já temos uma decisão do STJ que vai ser seguida, né? São demandas repetitivas que vão seguir e, obviamente, a decisão final será a mesma. Qual é o entendimento hoje já prevalecente no STJ? De que essa locação por temporada, entre aspas, pelo Airbnb, ela não é uma locação por temporada. A locação por temporada já está definida na Lei 8.245, que é a lei de locação, né? Então, na lei de locação, você tem a locação comercial e residencial. Na locação residencial, você tem a residencial, e obviamente segue 30 meses, e a outra residencial por temporada, que pode ser feita por 30 dias e renovado por mais 60. Quer dizer, máximo de 90 dias para o mesmo locatário no regime de locação por temporada. O entendimento que o STJ deu é de que a locação por Airbnb não é nem por temporada e nem locação regida pela 845. É um contrato de rotatividade de hospedagem. Então está muito mais perto de a parte hotel do que de um condomínio residencial. Então o judiciário entendeu que não é legal, não é habilmente devida à locação em condomínios residenciais pelo Airbnb, né? Os transtornos realmente são grandes. O condomínio fica fragilizado na questão da segurança, né? Não tem como, não entra e sai de casos gente. práticos né? Já tive caso prático lá, onde pessoas consumiam drogas, deixavam a portaria aberta. Então, isso causa um certo transtorno, uma certa insegurança para o condomínio e para o próprio condomínio em si. Então, o que significa que esse tipo de atividade ele pode ser enfrentado pelo síndico, o síndico pode resistir a esse tipo de atividade em relação ao condomínio que usar a locação pelo Airbnb, porque o judiciário já decidiu que condomínio residencial não cabe esse tipo de atividade. Doutor Josimar, muito obrigada pela participação, foi de grande valia as orientações aqui passadas para nós síndicos. Pois não, Paula, agradeço. Agradeço a você pela colaboração que você tem dado aí em Minas Gerais, no profissionalismo dos síndicos, né? Isso é muito importante. A divulgação da profissão, das atividades, da legalidade, o estudo da profissão é muito importante. Agradeço demais a atenção. Muito obrigada. E me conte nos comentários, no seu condomínio, você já vivenciou a locação por Airbnb? Conta pra gente, eu aguardo você e até a próxima.